Mas agora aqui, ó, já vou para geral, vamos falar com o nosso primeiro convidado. Ele, que já é prata da casa, vai falar sobre pejorização no mercado de trabalho. Advogado, Dr. Gabriel Moura Manzi. Dr. Gabriel, é sempre um prazer te receber aqui. Bom dia. Bom dia, Cício. O prazer é todo meu. Sempre estou à disposição de você e do Tá Com Tudo TV, que é uma honra participar desse programa. Pejotização, que é quando uma empresa contrata o trabalhador como PJ, mas ele atua como funcionário. Esse modelo de contratação tem gerado muitas dúvidas sobre os direitos do trabalhador. E agora o doutor vai tirar todas as nossas dúvidas, inclusive a sua aí do outro lado, você que está em casa, está no trabalho, aproveita a presença do doutor Gabriel, participe, mande a sua mensagem. Doutor, o que é a pejotização? O que é a pejotização e por que tem crescido tanto no nosso país? Cício, é um tema bem polêmico, né? A terceirização, ela já era admitida antigamente, só que para as atividades meio, não para as atividades fins. Para dar um exemplo, uma empresa que produzia televisão, ela poderia terceirizar o setor de segurança patrimonial, o setor de limpeza, mas não a parte industrial dela relacionada à produção de TV. Hoje mudou um pouquinho a perspectiva. Houveram algumas alterações na CLT, foram implementados o artigo 442B, que permitiu agora a pejotização do trabalhador, que nada mais é do que você contrata uma pessoa física através de uma pessoa jurídica. Normalmente é uma MEI, né, ou um microempreendedor individual. E nessas situações a gente tem que tomar alguns cuidados, porque embora seja permitida, deve-se observar alguns requisitos. Bom, daqui a pouquinho o doutor vai explicar quais são esses requisitos. Doutor, qualquer ramo de emprego, por exemplo, uma pizzaria, pode contratar os seus colaboradores assim, através da pejotização? Cissa, por incrível que pareça, pode. Porém, ela tem que observar esses requisitos que não são fáceis de ser observados. Por exemplo, você contrata lá um pizzaiolo. Se você quer contratar ele como uma PJ, ele não pode ter exclusividade com a sua pizzaria. Ele tem que prestar serviço para você e para outras pizzarias. Ele é livre em relação a isso. Exatamente, ele tem que ter essa autonomia. Ele não tem que ter também um horário muito pré-estabelecido, ele tem que ter uma certa flexibilidade, porque se ele tem um horário pré-estabelecido, significa que ele não tem autonomia na condução do serviço. Né? Significa que o poder diretivo da condução do trabalho está na mão do empregador e não desse prestador de serviço que foi terceirizado através de uma pessoa jurídica. Então, tem que se observar muitas nuances aí, senão descaracteriza a pejotização e se reconhece o vínculo de emprego. Aí, olha só, você que é empregador, empresário, aí mande a sua pergunta. Você que também trabalha como PJ, manda aqui também a sua dúvida para o doutor Gabriel. Doutor, quais são esses requisitos? Vamos falar tudo sobre pejotização hoje no programa. Perfeito, isso é muito pertinente. O primeiro deles, para que não caracterize o vínculo de emprego, é necessário que não haja pessoalidade. Por exemplo, um profissional de TI, um arquiteto, um engenheiro, um jornalista, se ele foi contratado como pessoa jurídica, ele pode se fazer substituir. Porque você contratou a pessoa jurídica e não ele, pessoa física. Se ele não pode fazer substituir, na verdade, se trata de uma fraude de um contrato de trabalho e não de uma pejotização. Segunda questão, renda variável. Por que renda variável? Porque as empresas, elas têm o lucro mensal delas conforme os projetos. Meses elas tiram mais, meses elas tiram menos. Já se a renda é fixa, todo mês se repete aquele mesmo valor, trata-se de um salário que está sendo maquiado através de uma pessoa jurídica. Outra questão, subordinação. A pessoa jurídica ela não tem que prestar esclarecimentos para um superior hierárquico, porque ela tem essa autonomia. Se ela é uma pessoa jurídica, ela tem a autonomia dela conduzir o trabalho dela da maneira que ela acha mais pertinente, dentro das técnicas dela. Mas tem que ter um bom senso, né, doutor? Por exemplo, eu sou sua colaboradora lá no seu escritório, só que você me contratou como PJ. Exato. Sou sua secretária, doutor. Ali eu trabalho... E aí, chega amanhã, terça-feira, eu tenho um outro compromisso, um outro trabalho que eu vou realizar em outra cidade, que não seja o seu escritório. E aí, doutor, eu simplesmente falto? Pergunta perfeita. Se realmente você foi contratado como PJ, você me antecipa essa informação e eu tenho que te dar essa flexibilidade. Porque se você não tiver essa autonomia, essa liberdade, na verdade você é uma empregada minha, você não é uma pessoa jurídica que está prestando serviço. Pergunta muito pertinente. Mas aí eu tenho o meu bom senso. Poxa, eu gosto tanto de trabalhar com o Dr. Gabriel, mesmo sendo contratada como PJ, eu tenho que ter esse... Eu volto a falar em bom senso. Eu não posso deixar como sua secretária você na mão, doutor. Sim, você tem que me notificar com antecedência.
Aí você me notifica com uma antecedência, eu vejo o planejamento da nossa agenda no escritório, eu falo, Cício, ó, nessa semana a gente não consegue, mas na próxima semana você já vai ter essa liberdade, porque a gente não vai estar tão abarrotado de serviço. E o que eu não posso fazer é deixar que o ano todo, ou o período todo que você está prestando serviço para mim, você não tenha essa liberdade de fazer outros serviços, né, de se alternar entre outros trabalhos. Férias, doutor, e aí? Férias é uma questão muito séria também. Quando você contrata uma pessoa como pessoa jurídica, se você respeita esses requisitos, você dá autonomia para ela, você permite que ela se substitua no contrato de trabalho, você permite que ela tenha autonomia para determinar como vai ser feito, quando vai ser feito, o que ela vai utilizar, o que não vai utilizar. Quando ela faz a prestação de serviço com recursos próprios, não vai ter problema nenhum. De fato, tem ali uma pessoa jurídica que é prestadora de serviço. Agora, quando não tem nenhuma dessas características, você tem um horário pré-estabelecido, os instrumentos que você utiliza não são seus, são da empresa, ou seja, você não fez um investimento, porque pessoa jurídica faz um investimento e assume o risco de empreender, né? Ainda que seja uma prestadora de serviço. Então, se você não tem essas questões, não fez esse investimento, você tem um horário pré-estabelecido, você tem um superior que você vai prestar esclarecimentos para ele, você utiliza os instrumentos de trabalho da empresa e tudo mais, reconhece-se o vínculo. E o que acontece quando se reconhece o vínculo? Normalmente, essas questões de pejotização, quando fogem ao escopo, fogem à lei, elas prejudicam muito os empregadores. Os profissionais do TI, eles têm uma remuneração elevada. Por exemplo, um profissional do TI, que ele foi pejotizado, mas na verdade é um vínculo de emprego e não uma pejotização, se ele tiver que ter direito às férias, se imagina um profissional que ganha 15 mil reais. Entre aspas, se você é pessoa jurídica, você nunca usufruiu das férias, nunca gozou das férias. Você imagina nos últimos 5 anos em prescrito você ter que pagar essas férias com adicional de 1/3? Esse profissional só de férias, que ele vai ter direito à dobra das férias, em uma rescisão ou reconhecimento de vínculo, ele vai ter direito a 150 mil reais, isso. 150 mil reais só de férias. Olha só, e vem chegando aqui participação, uma pergunta aqui do Luiz Gonçalves, do bairro Nova Aliança, aqui em Ribeirão Preto. É o seguinte, doutor, eu tenho horário para entrar e sair, é um horário fixo. Tenho chefe que me dá ordem, tenho função pré-estabelecida, eu tenho uma renda fixa, recebo todos os meses o mesmo valor. Sou um CLT disfarçado? Isso pode dar problema para a empresa? Está aí a participação do Luiz, aqui da cidade. Cício, eu queria agradecer ao Luiz pela participação. A pergunta dele foi muito pertinente. Eu acredito que a gente vai esclarecer várias questões aqui. Luiz, tem uma notícia boa ou ruim para te dar. Na verdade, você é um CLT disfarçado de pessoa jurídica. E sendo um CLT disfarçado de pessoa jurídica, você vai ter direito 13º salário, férias proporcionais, férias integrais com adicional de 1/3, FGTS, multa rescisória de 40%, aviso prévio indenizado. Então, a boa notícia é que sua ação trabalhista vai alcançar aí valores expressivos. Eu acho que o seu empregador tinha que ser um pouco mais diligente e reanalisar esse contrato que ele fez com você como pessoa jurídica. Ele tinha que observar as normas da terceirização ou do cooperado, caso você tenha sido contratado como cooperado, para não incorrer nessas questões e sofrer o risco de ter o reconhecimento de um vínculo de emprego. Vamos seguindo aqui, olha só, quer participar? Olha o nosso telefone aí na sua telinha, no rodapé da sua tela 16 997065262. E seguimos também ao vivo pelo Facebook, pelo canal do Grupo Tati no YouTube. Participe, manda a sua pergunta aqui para o doutor Gabriel. Doutor, quais são os setores que a pejotização está mais comum nos dias de hoje? Cícero, muito boa essa pergunta. TI, muito comum porque os salários são muito altos e eles tentam evitar o quê? Aqueles ônus trabalhistas e previdenciários. Quando você é uma PJ, você não precisa depositar FGTS, não precisa recolher contribuição previdenciária, nada nesse sentido. Então, TI, jornalismo, arquitetura, advocacia, é muito comum hoje você contratar no seu escritório advogados como associados. Mas quando você vai analisar ao fundo, esse associado seu não tem autonomia diretiva na prestação de serviço, tem um horário pré-estabelecido, tem uma remuneração fixa igual a do Luiz, ou seja, é um vínculo de emprego disfarçado de pessoa jurídica. Ai, 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 olha só, falando aqui sobre hoje, a gente começa a nossa semana aqui no Tá Com Tudo, que é pejotização. Se identificou com esse assunto, está passando por isso? Manda aqui a sua participação. A pejotização é uma forma de precarização, doutor?
Cissa, se ela for observada dentro da lei, ela não precariza a relação trabalhista. Por quê? Vamos supor que eu contrato você como pessoa jurídica, só que eu te dou autonomia, Cissa, você presta serviço para mim e para outras empresas. Certo. Então, você tem uma multiplicidade de clientes. Eu te dou uma liberdade com relação aos seus horários. Eu falo, Cissa, você tem um projeto para me entregar. Então, eu quero que você me entregue um comercial, um vídeo, um take, você tem um projeto, mas você não tem necessariamente aquela habitualidade, aquele horário pré-estabelecido. Então, nessa situação, a pejotização ela é uma ferramenta que ela viabiliza as relações de trabalho, né, possibilitando que o empregador recolha menos contribuição previdenciária, menos obrigações trabalhistas, mas possibilitando também que a pessoa que foi contratada como pessoa jurídica tenha outros clientes, tenha outras fontes de renda. Agora, quando a pejotização é aplicada de uma maneira equivocada, errada ou ilícita, aí sim é uma precarização da relação de emprego. E isso pode comprometer muito o empregador caso ele seja acionado na Justiça do Trabalho. Ó, Luiz Gonçalves aqui novamente, aqui perguntando, participando do nosso programa nesta segunda-feira ao vivo. Ele fala o seguinte, doutor Gabriel, como ficam as férias, o 13º e também o FGTS nesse modelo aí, ó, da pejotização? Gostei, hein, Luiz? Luiz, se for uma pejotização lícita, igual eu conversei com a Cissa agora, em tese não vai ter direito às férias, 13º e FGTS. Por quê? Porque você pode ter uma multiplicidade de clientes, você não precisa ter exclusividade com um único empregador para prestar serviço, você tem autonomia na sua prestação de serviço, a sua renda é variável, você ganha conforme a sua produtividade ou os projetos que você entrega. Agora, por tudo que você já antecipou para a gente na pergunta anterior, o seu caso não é de uma pejotização lícita. Na verdade, está sendo mascarado um vínculo de emprego. Então, o que você vai ter direito? A todos os 13º salários, as férias com adicional de 1/3 e a dobra das férias, porque pessoa jurídica não tira férias. E quando você não usufrui férias, a CLT fala que você tem direito a uma dobra dessas férias. Você vai ter direito ao recolhimento do FGTS de todo esse período que não foi recolhido, a multa rescisória de 40%, ao aviso prévio indenizado e outras questões, como horas extras, horas de sobreaviso, todas as outras questões mais que você possa ter direito. Doutor Gabriel, como funcionário, como um colaborador que é PJ, está ali na MEI, né, enquadra-se na MEI, mas aí passa do valor da MEI. E aí, será que vai ser bom para esse colaborador? Para o colaborador, às vezes ele pode ter uma responsabilidade perante o fisco, mas ele tem que alterar o regime fiscal dele, principalmente para não prejudicar o empregador, o tomador de serviço, que quando a gente está tratando de pessoas jurídicas, a gente chama de tomador de serviço, não empregador, né? Então, você tem que alterar o seu regime fiscal, exatamente. Entendi. E aí, alterando o seu regime fiscal, você vai passar por uma EPP, né, que é empresa de pequeno porte, às vezes uma empresa de lucro presumido. Então, tem todas essas questões que têm que ser observadas. Ai. Bom, qual o benefício real para o trabalhador como PJ? Além dessa flexibilidade de horários, enfim. E aí? Cissa, o benefício real é que ele vai ter uma renda variável, ele pode ganhar muito bem conforme ele entrega os projetos, o escopo, os objetivos. Ele pode ter uma multiplicidade de clientes, ele não fica restrito a um cliente só. Ele pode se fazer substituir, por exemplo, está passando por um problema pessoal na casa dele, está passando por qualquer outra questão, ele pode mandar um funcionário, porque quem foi contratado foi a pessoa jurídica, não foi a pessoa física. Então, tem todas essas questões que são prerrogativas para esse empregado que foi contratado como pessoa jurídica, desde que, eventualmente, tenha sido observado todas as questões da licitude e da pejotização. A pejotização pergunta, olha só, é legal ou é uma fraude trabalhista? Cissa, perfeita essa pergunta é muito esclarecedora. A pejotização, ela é legal. Ela é legal desde que não haja nessa pejotização os reconhecimentos do vínculo de emprego, que seria a pessoalidade, né, a questão de você poder se fazer substituir, a subordinação, ou seja, você não precisa prestar satisfação para ninguém, você não tem um superior numa escala hierárquica. A onerosidade, a sua remuneração ela é variável conforme os projetos que você entrega. Se ela for fixa, é um salário disfarçado. E, por fim, a última questão referente à pejotização, para que ela seja lícita, é necessário que não haja exclusividade, é necessário que você preste serviço para outras empresas também. Doutor Gabriel, finalizando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, o trabalhador pode acionar a justiça mesmo sendo PJ?
Cissa, se essa PJ for uma PJ que está maquiando uma relação de emprego, como o caso do Luiz que mandou a pergunta, com certeza pode e com certeza ele vai obter êxito. Doutor, eu adorei hoje o nosso bate-papo. Informação é sempre muito bem-vinda. E eu espero que você retorne mais vezes aqui ao nosso Tá Com Tudo. Com certeza, Cissa, retornarei e é sempre um prazer poder esclarecer e participar desse programa. Uma ótima semana. Para você também. E olha